Um menino de 7 anos ligou para a polícia e, quando eles descobriram o motivo, não conseguiram parar de chorar. O policial George Thompson estava entrando no estacionamento do Departamento de Polícia de Oklahoma para pegar seu parceiro, quando ouviu uma chamada sobre um caso de abuso físico infantil. Thompson imediatamente parou o que tinha para fazer e foi investigar a situação. O garoto havia discado o 911, que é o número do telefone da polícia nos Estados Unidos, e relatou o incidente assim que ocorreu. A ligação aconteceu enquanto Thompson ainda não estava de plantão, mas mesmo assim, ele atendeu e ofereceu sua ajuda, independentemente de ser sua obrigação ou não. Thompson serviu como investigador para o escritório do promotor público antes de entrar para o departamento, 16 anos antes, em um período durante o qual esteve envolvido em inúmeras investigações de abuso infantil, até que então foi promovido à posição de detetive. Eu investiguei casos de abuso infantil no passado, Thompson revelou em uma entrevista ao noticiário da CBS. Quando eu considerei minhas opções naquela hora, decidi que seria melhor que eu mesmo respondesse ao chamado. Na chegada ao local, Thompson ficou surpreso com o aparecimento de um menino com a aparência de quem estava extremamente abaixo do peso. A criança tinha os pulsos presos por cintos, hematomas nas costas e um enorme nó no topo da cabeça. Thompson ficou completamente surpreso com o que testemunhou e tudo o que tinha com aquele jovem, que foi no mesmo instante em que a criança estivera submersa em uma lata de lixo cheia de água gelada. Era uma situação muito difícil de aceitar. Segundo a polícia, 61 libras foi a soma do seu peso físico, o que em uma conversão representaria algo em torno de 28 quilos. Naquele momento, de acordo com Thompson, o garoto tinha hematomas e escoriações por todo o corpo, e não havia um único local em sua pele que não tinha hematoma ou ferimentos. Foi a coisa mais horrível que eu já vi em toda a minha vida, disse uma testemunha. Após a conclusão da investigação feita por Thompson sobre o menino, ele foi identificado como John, e então o detetive o transportou para o Centro de Defesa de Crianças em Oklahoma, para que a polícia e os investigadores pudessem fotografar e documentar a ocorrência. Quando terminaram, Thompson foi buscá-lo e o levou ao pronto-socorro. Thompson explicou que ficou sentado ao lado dele o tempo todo, e depois que ele foi admitido na unidade de terapia intensiva, permaneceu sentado na sala de espera pelo resto da noite e também por todo o dia seguinte. Thompson insistiu em não deixar John fora de sua vista a qualquer custo. Ele não se importava qual seria a primeira impressão que alguém pudesse ter dele, mas isso tocou tão profundamente que ele decidiu que queria ser seu cuidador para o resto de sua vida. A partir do momento que pus os olhos nele, assim que o vi em sua casa, tremendo e com os pulsos amarrados, e ainda mais ao saber que ele estava ensopado, fiquei perplexo. Então já sabia que ele estaria mais seguro na minha companhia. Quando Thompson se lembrou da cena, ele sabia que não havia outra maneira de se contentar e de ter a certeza que o garoto só estaria seguro se ficasse ao seu lado. No dia seguinte, Thompson ligou para o Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma para perguntar sobre o processo de se tornar um pai adotivo qualificado para o estado em que eles moravam. John e Thompson voltaram para casa alguns dias depois. Na época, eu já era pai de um filho de 15 anos e um filho de 8. Eu não contei aos meus pais ou à minha esposa que havia levado John para casa comigo. Thompson expressou suas opiniões com o grupo antes deles compreenderem o que ocorreu e ouvirem sua explicação. Todos ficaram convencidos de que eu estava fazendo a coisa certa, depois de ouvirem a história e mostrarem que confiavam em mim. No dia 30 de abril de 2015, Thompson recebeu John em sua casa verdadeira pela primeira vez na vida. Ele ficou surpreso ao saber 2 dias depois que sua esposa estava esperando seu terceiro filho biológico. Mas a partir desse ponto, a história de Thompson se torna ainda muito mais surpreendente. Os Thompsons receberam uma ligação em 3 de novembro de 2015 do Departamento de Segurança Interna, alertando-os de que a mãe de John deu à luz a uma menina, enquanto as autoridades faziam uma busca e apreensão.
Eles abordaram os Thompsons e perguntaram se eles estariam interessados em adotá-la. E eles disseram que estavam interessados. Nós simplesmente a levamos do hospital no dia seguinte do seu nascimento direto para casa, Thompson explicou. Ela tinha apenas 1 dia de idade. Honestamente, eu nunca me imaginei como pai de uma grande família em qualquer momento da minha vida. Mas Deus tinha planos diferentes, e aqui estamos nós. Estou me divertindo imensamente com tudo isso. Após o término dos procedimentos de direitos parentais de John em relação aos seus pais biológicos, ambos foram encarcerados em julgamentos criminais. Thompson foi nomeado guardião legal da criança em agosto daquele ano. Aqueles que se opunham a abrir mão da custódia de sua filha estavam firmes em sua relutância em mudar de posição, em parte por causa da duração do julgamento do júri e da apelação, e subsequente aos recursos. Os Thompsons receberam permissão para adotar a filha, Paisley, em 16 de fevereiro, após a rescisão dos direitos dos pais. Durante o julgamento do caso, Thompson disse ao pai biológico do garoto que seu filho era o garoto mais duro que já havia conhecido. Thompson esclareceu que esperava que seu filho testemunhasse em seu próprio nome. A família de Thompson, apesar dos obstáculos, estava ansiosa para deixar o passado para trás. E, de acordo com ele, John também estava. Ele era um garoto nada menos que extraordinário. Além de estar no quadro de honra da escola, tornou-se um participante do programa de superdotados e talentosos, bem como um membro do clube de teatro em sua comunidade. Thompson falou sobre seu filho, que agora tem 10 anos. Thompson disse que está orgulhoso dele, porque o jovem possui uma quantidade incrível de perseverança e que ele foi capaz de se recuperar dessa experiência com sucesso. Em uma cerimônia especial, Thompson foi homenageado com um certificado de comenda do Escritório de Investigações de Oklahoma, e John ficou ao seu lado enquanto ele aceitava o prêmio como símbolo de dignidade. É impossível não valorizar a importância dos atos de Thompson e de sua família. O exemplo de amor e compaixão que ele deu a esse jovem e sua irmã devem servir de modelo para que todos nós sigamos, disse o chefe da polícia, Stephen Fruin. Ele respondeu à situação emitindo uma declaração todos os dias. Nossos irmãos e irmãs encarregados da aplicação da lei, assim como você, servem de inspiração para eu ser um ser humano melhor. O fato de você ter recebido uma menção honrosa é devido ao seu mérito. Considero um privilégio servir ao seu lado. Em sua declaração, Thompson acrescentou que John decidiu contar sua história apenas recentemente, com a esperança de apoiar outras vítimas de abuso que estão em situação semelhante à que ele estava. Mesmo apesar de termos passado por muita coisa, não devemos permitir que nossas experiências definam quem somos como pessoas. Nada impedirá nossas ambições e iremos ser felizes. Não desanime. O policial que adotou uma garotinha que ele encontrou enquanto respondia a uma checagem de bem-estar é uma outra narrativa realmente encantadora, única e do tipo que faz você acreditar na humanidade mais uma vez. Após um encontro casual com uma jovem em serviço no Arizona, um policial tomou a decisão de fornecer uma residência permanente para ela. Enquanto trabalhava na época como sargento de patrulha do turno da noite no departamento de polícia de Kingman, o tenente Brian Zeck foi chamado a uma casa para checar os residentes. Afinal, haviam se passado 2 anos e meio desde o incidente, quando ele então se deparou com Kayla, agora com 4 anos de idade. Zeck disse que percebeu imediatamente que algo não estava certo com ela. Quando cheguei, percebi imediatamente que seus ferimentos eram resultados do abuso e que precisavam ser investigados minuciosamente. Ele cuidou de tudo para que ela ficasse longe da casa enquanto investigavam. Eu a levei ao cinema e nós assistimos ao filme Detona Ralph, e foi uma oportunidade maravilhosa de passar um tempo juntos. Zeck expressou suas opiniões com o grupo e falou sobre o resultado das agressões que ela sofrera. Kayla havia sofrido ferimentos graves e havia sido a 3ª vez que seu abuso foi documentado. Seus pensamentos não paravam de vagar de volta a ela, mesmo com o fato de que ele já era pai de 2 outras crianças. Depois de voltar para casa naquela noite,
ele informou a sua esposa sobre a adorável garota que ele conheceu e como ele queria levá-la para casa com ele. Ela ficou muito feliz e ele concordou. Sempre que os serviços de proteção à criança pediam que a família Zack fornecesse um lar temporário para Kayla, eles aproveitaram a oportunidade sem hesitar um segundo sequer. Cuidamos bem dela, porque não sabíamos quando ela iria voltar para sua família e simplesmente seguíamos com o fluxo de cada dia, levando o dia a dia, ele continuou dizendo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas se transformaram em meses, e os meses se transformaram em anos. Finalmente, em agosto de 2020, os Zacks foram capazes de finalizar a adoção de Kayla, assinando os papéis enquanto Brian Zack afirmava seu entusiasmo. A melhor coisa para sair de 2020 é que nós ganhamos um membro formal em nossa família. Esse item foi dado a mim como um presente de Deus para minha família. Eu adoro ele, eu o adoro muito, Kayla continua a dizer sempre. Essas duas histórias, de dois policiais que estavam apenas cumprindo o dever de suas vidas e encontraram pessoas que precisavam de um verdadeiro amor paternal, nos faz refletir sobre como podemos salvar a vida daqueles que sofrem e que muitas vezes, onde o amor deveria reinar, esconde-se o sofrimento de meros inocentes. E você? O que acha dessas situações? Fariam mesmo que esses policiais se encontrassem uma criança em um lar de sofrimento? Obrigado por assistir e não esqueça de deixar seus comentários no nosso vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.